O escritor peruano Mário Vargas Llosa publicou em 2020 este livro aqui, Tempos Ásperos. O livro é um romance que conta a história do golpe militar sofrido pelo presidente da Guatemala, Jacobo Arbenz, em 1954. Llosa defende a ideia de que se esse golpe não tivesse prosperado, a história da América Latina seria outra. Llosa defende a perspectiva de que esse golpe motivou as revoluções cubana, a Revolução Cubana e a Revolução Sandinista na Nicarágua. Será que ele tem razão? Vamos discutir a respeito do livro e do golpe de Estado sofrido na Guatemala em 1954. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Mário Vargas Llosa tem uma frase bastante interessante. Ele costuma dizer que gosta de estudar a história para mentir melhor. Essa frase é bastante impactante porque Llosa é um grande escritor e estudar a história para criar um texto ficcional, um texto literário, é de fato um ótimo caminho para ter as suas narrativas mais bem embasadas, ainda que sejam ficcionais. O grande problema é que Llosa é também um reacionário. Na mesma proporção que é um grande escritor, ele é um reacionário. E esse livro aqui, Tempos Ásperos, embora seja um livro, no ponto de vista literário, sensacional, Vargas defende uma perspectiva, uma ideia de que a América Latina teria um outro destino se o golpe militar sofrido pelo presidente Jacobo Arbenz na Guatemala em 1954 não tivesse prosperado. No romance, Llosa apresenta com bastante clareza o fundamental papel dos Estados Unidos para a viabilização do golpe militar de 1954 na Guatemala. Os Estados Unidos possuíam bastante interesse na Guatemala naquela época, não só por uma questão geopolítica, mas também por conta de empresas estadunidenses que atuavam no país. Havia uma grande empresa, inclusive, do ramo de frutas, e essa empresa seria atingida pelas reformas que o presidente Jacobo Arbenz preparava para o país. Acontece que Arbenz defendia que a Guatemala tivesse uma democracia igual à dos Estados Unidos, uma democracia representativa, uma democracia liberal. Para isso, Arbenz acreditava que era necessário cobrar impostos de todas as empresas e também era necessário fazer uma profunda reforma agrária para se fazer uma justiça social no país. O grande problema é que isso fere ou feria, continua ferindo, na verdade, os interesses dos Estados Unidos, que reagiram muito mal. E o Llosa, então, vai contar a história do desdobramento desse posicionamento do presidente Jacobo Arbenz na Guatemala. Desdobramento este que culminou num golpe militar que depois, posteriormente, estabeleceu uma ditadura na Guatemala, aliás, várias ditaduras, que culminaram em uma guerra civil que se arrastou por 40 anos no país. Ou seja, a Guatemala ela foi aniquilada por conta dos interesses econômicos dos Estados Unidos. O Jacobo Arbenz, é importante lembrar, ele era um progressista. Ele defendia a ideia de um país mais justo, com mais oportunidades para todos. Mas ele não era comunista. E os Estados Unidos, claro, que o acusavam de ser comunista, e é lógico que essa foi a narrativa para enfraquecê-lo, para convencer os militares a organizarem o golpe que o derrubaria posteriormente. O fato é que Llosa conta muito bem
a história até esse ponto. Só que o grande problema é que o escritor peruano acredita, ou quer demonstrar isso na sua narrativa, que o destino da América Latina seria outro se os Estados Unidos não tivessem pesado a mão demais na Guatemala. Isso porque, durante esse período aí em que a Guatemala vivia, né, uma democracia progressista, o Che Guevara, por exemplo, estava no país, estava na Guatemala. E o Che Guevara, ele defendia e chegou a tentar influenciar o governo de Arbenz para que essa decisão fosse tomada. Qual decisão? Eu me refiro a que a população recebesse armas para lutar, lutar em favor do governo de Jacobo Arbenz. Só que logo o Che Guevara percebeu que Arbenz era um progressista e que ele não tinha interesse em resistir dessa forma, que ele não acreditava no socialismo, o que ele queria era uma democracia semelhante à dos Estados Unidos. Mas essa democracia já seria demais. Por quê? Porque feriria os interesses das empresas estadunidenses que estavam no país. O resultado de tudo isso nós já conhecemos. O golpe militar, seguido da implantação de uma ditadura sangrenta. Esse fato levou Liosa a defender a ideia de que o destino da América Latina poderia ser diferente. Isso se os Estados Unidos não tivessem cometido esse grave erro de não permitir que Jacobo Arbenz governasse a Guatemala. Esse é um erro histórico de Mário Vargas Llosa. Por quê? Primeiro, que uma questão óbvia, os países não são iguais. Llosa defende essa perspectiva porque ele acredita que se não fosse esse golpe na Guatemala em 1954, não haveria a Revolução Cubana e muito menos a Revolução Sandinista em 1979 na Nicarágua. Esse é um erro grave. Por quê? Primeiro, porque os países não são iguais. Isso é uma questão óbvia, mas precisa ser ressaltada aqui. Quando Fidel Castro chega ao poder, em seu primeiro discurso, ele diz que Cuba não é a Guatemala. Além disso, as condições para as revoluções já estavam dadas pelo próprio capitalismo. O capitalismo é feroz e o capitalismo não admite a perda de lucros. A burguesia estadunidense se sentiu prejudicada, ou parte dessa burguesia se sentiu prejudicada por um governo progressista, o governo de Jacobo Arbenz, que defendia a ideia de uma democracia liberal, como a democracia dos Estados Unidos. Arbenz queria cobrar impostos das empresas, inclusive as empresas estadunidenses. Isso foi motivo para uma revolta por parte dessa burguesia que dominava o mercado na Guatemala e nos outros países do Caribe também. Essa burguesia cobrou uma posição do governo estadunidense da época e a resposta foi dada à altura, o golpe militar, a derrubada do presidente Arbenz. Portanto, a burguesia não admite perda de lucro, ainda que mínima. Os burgueses não admitem isso. E é claro que isso vai gerar uma opressão muito grande em países pouco nacionalistas, né, como é o caso da Guatemala e de outros países, como o próprio Brasil também. E a opressão é tão grande que chega uma hora que ela vai culminar numa revolta, ela vai culminar, claro que isso depende de uma organização social, é lógico, como ocorreu em Cuba, inclusive, como ocorreu na Nicarágua, mas o fato do capitalismo flertar com o fascismo gera a possibilidade das classes subalternas se organizarem e, em algum momento, resistirem a toda essa fúria, a toda essa força
protagonizada pelo capital, protagonizada pela burguesia. Liosa quer defender o indefensável, quer defender que a democracia liberal é suficiente para acomodar as classes populares, os trabalhadores. E a democracia liberal nunca será suficiente, nunca representará as classes menos favorecidas economicamente. Então, queiram ou não, mais cedo ou mais tarde, as revoluções nascerão.